No vídeo de hoje eu vou contar a minha história dentro do Marketplace. Sim, eu vou contar como tudo aconteceu e espero que através desse vídeo ele possa ser um divisor de águas aí para você. Então fique comigo até o final desse vídeo, mas antes, você ama empreendedorismo? Olá, meus empreendedores, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, eu gostaria de convidá-lo a fazer parte lá do meu grupo do WhatsApp, onde de tempos em tempos eu abro para interação, peço sugestão de temas e tiro dúvidas. Caso você queira participar, o link está no primeiro comentário fixado. Agora, sem mais delongas, vamos lá. De fato, depois de muitos meses de canal, eu resolvi trazer o meu começo, a minha história, a minha trajetória. E isso veio muito porque eu recebi muitas mensagens pedindo: Cauê, conta a sua história, Cauê, como é que tudo começou? E através disso eu entendi que quando eu comecei, eu tinha uma pessoa que eu espelhava, que eu falava, pô, de uma forma saudável, eu quero conquistar aquilo que ela também conquistou. E acredito que tem muitas pessoas que me assistem que me veem da mesma maneira. Então eu espero que através da minha história ela possa aí ser uma inspiração para você, um divisor de água, como em algum momento alguém foi para mim também. Antes de eu virar empreendedor, empresário, eu era CLT, trabalhava como operador de telemarketing, operador de call center, especificamente para o produto Globo.com. Lá eu trabalhei como saque, na área de cobrança, na área de retenção, Na verdade, retenção é quando o cliente liga para cancelar, então tem uma equipe para tentar reter essa pessoa, Então, eu trabalhei em vários setores dentro da Globo.com. Depois eu saí da Globo.com, fui trabalhar no produto da Vivo, aqui em São Paulo, não sei em outros estados, mas tem a Vivo, Vivo Fibra, Vivo TV. Eu trabalhei muitos anos também neste produto e tudo começou em 2012, fevereiro de 2012. Eu não lembro a data, o dia especificamente, mas foi fevereiro de 2012 quando de fato eu comecei a vender. Eu não vou dizer vender, mas criar uma conta no Mercado Livre, a cadastrar um produto, porque de fato naquela época o único marketplace era o Mercado Livre. A Americanas não era marketplace. A Americanas vendia os produtos que ela comercializava. A Submarino, a mesma coisa. Magalu nem existia praticamente. O único site que dava a oportunidade de uma pessoa comum, como eu, que tem um produto a vender, era o Mercado Livre. Dos grandes era o Mercado Livre. Então não tinha por onde correr, só tinha o Mercado Livre. E aí lá eu comecei. Eu comecei junto com a minha esposa porque a gente já vendia produtos sexy shop. O que basicamente a gente fazia? Convidava amigas e as amigas tinham como convidar outras amigas para um encontro. Lá dentro do encontro tinha bebidas e comidas e neste encontro a minha esposa comercializava os produtos dela de sexy shop. Só que não era uma coisa muito rentável, muito por culpa da falta de experiência tanto minha quanto da minha esposa em relação ao empreendedorismo do modo geral. Mas naquela época a gente não entendia que era muito mais falha nossa do que a poucas vendas no caso. Então por conta disso a gente foi para o Mercado Livre. Eu comecei todo esse processo de entender o Mercado Livre, de tentar aprender. Vale ressaltar que naquela época não era como hoje. O YouTube tinha muito conteúdo, inclusive nessa época não tinha nem o WhatsApp. O WhatsApp não existia. O Facebook estava começando, se eu não me lembro. O forte naquela época era o Orkut. Então, o que você tinha de conteúdo, de informação de Mercado Livre, na época, eram as comunidades do Orkut, para você ter uma noção. Normalmente, quem sabia vender não ensinava. Não ensinava de maneira alguma. Por quê? Ele pensava, pô, eu aprendi a vender, estou vendendo, se eu ensino outra pessoa, eu vou ter um concorrente. Eu acho errado, mas eu não tiro a razão de quem pensa assim. Porque se eu pensasse que nem essa pessoa, eu não estaria aqui hoje ensinando você. Mas, voltando aqui, de 2012 até 2014, praticamente foram dificuldades gigantescas, porque definitivamente a gente não sabia vender, tá? Eu não entendia como que funcionava os métodos, na verdade eu nem sabia que existiam métodos.
Simplesmente para mim era o seguinte: eu vou lá no meu fornecedor, vejo os produtos dele, crio a conta no Mercado Livre, cadastro e vou começar a vender. Da noite pro dia eu estou rico. Da noite pro dia, milhares e milhares de pessoas vão me ver e vão comprar de mim. Como todo mundo que começa pensa que é assim. Então eu não sabia que existia métodos, fórmulas, e eu fui estudando, tentando, né? Era tentativa, erro e acerto. Tentativa, erro e acerto. Como ninguém ensinava e por muitas vezes eu pensei em desistir porque de fato eu não conseguia ter consistência de vendas, tá? Eu vendia, depois parava, ficava dias sem vender, depois caía uma venda, enfim, foram por muitos meses assim. E por muitas vezes eu pensei em desistir, muitas vezes. E muito provavelmente tem muitas pessoas que estão assistindo meu vídeo que estão com o mesmo sentimento. Então, não desista de maneira alguma. Você não sabe aonde está a curva. O que significa a curva? A curva é como se fosse, a partir dessa curva, as coisas passam a funcionar. Às vezes, você está bem próximo desta curva e nem sabe. E muitos desistem muito próximo dela. Então, de maneira alguma, faça isso. Eu fiquei 2 anos penando para aprender. E, diferente de você, que eu ensino aqui sem problema nenhum, não tinha ninguém para me ensinar. Era testes, eu testava, se funcionava, eu anotava, se não funcionava, eu anotava do mesmo jeito. Então foram muitos anos testando várias coisas até que começou a funcionar. Aquelas vendas esporádicas, né, ou seja, aqueles pingados de vendas, começou a ter consistência e eu comecei a vender todos os dias. Indiferente da quantidade, todos os dias começou a sair venda. Aí eu comecei a ter um segundo problema, porque o primeiro eu já estava resolvendo, que era de fato vender. O segundo era absorver essas vendas. Foram muitas semanas, muitos meses com dificuldades gigantescas, dificuldades mesmo, ao ponto de eu ir para o Brás para buscar um produto mesmo, porque eu não tinha condições de fazer isso. Então eu comecei indo pegar um produto por dia, depois eu comecei a pegar 2 produtos, depois 3 produtos, depois 4 produtos, depois 5 produtos, ou seja, eu fui escalando de uma forma gradativa dentro do Mercado Livre. Isso foi uma coisa que me ajudou durante os primeiros meses dentro do Mercado Livre. Só que aí, o que aconteceu? Deu um boom de vendas. E esse boom de vendas eu não consegui absorver. Pela primeira vez, eu acabei perdendo uma conta no Mercado Livre. Por quê? Eu não tinha condições de comprar mercadoria, não tinha com quem mais pedir dinheiro emprestado, o meu fornecedor não deixava eu pegar e pagar depois, e aí eu não tive o que fazer. Pedidos foram cancelados, eu perdi a minha medalha, eu estourei a taxa de cancelamento e por consequência disso eu saí do farol verde para o farol amarelo. Eu tinha que fazer mais ou menos, acho que 700 vendas para conseguir recuperar o meu farol de amarelo para verde. Se saindo do verde para o amarelo já fica muito difícil de vender, imagina eu fizer 700 vendas. Então praticamente eu perdi essa conta e quebrei essa conta por falta de organização que no começo eu estava fazendo. E aí eu falei, vamos subir uma outra conta. Peguei o CPF da minha esposa e cadastrei. Só que aí veio um medo muito grande. Por quê? Porque a primeira vez foram 2 anos ou quase 2 anos para conseguir ter consistência de vendas, para conseguir crescer dentro do Mercado Livre. Aí eu pensei, será que eu vou precisar de 2 anos de novo? Ou será que quando eu conseguir de fato ter consistência de vendas e começar a escalar as vendas, foi sorte? Não sei. Ou de fato eu descobri um método, né, uma forma de vender, eu não sabia, porque era novo. Subir uma nova conta era algo novo. Então eu tive esse medo. Só que em questão de dias, semanas, eu já estava vendendo novamente. Não da mesma proporção, mas eu estava fazendo vendas todos os dias. E ali, definitivamente, eu entendi como que se vende online, como que você se vende no Mercado Livre ou qualquer marketplace. Cada marketplace tem ali as suas características, mas a base, a linha de raciocínio é a mesma para qualquer um. E ali definitivamente eu entendi como tudo funcionava. E aí a partir do momento que as vendas começaram a acontecer, comecei a ter consistência, comecei a escalar as vendas,
veio a preocupação de quebrar novamente, por ter vendido mais do que deveria. E aí foram muitos testes, muita tentativa, erro e acerto. Hoje ainda é muito complicado você pausar um anúncio ou você colocar a sua loja em modo férias na Shopee. Naquela época era muito pior. Só para contextualizar e você entender. Se você estivesse na primeira página, nas primeiras posições e pausasse o seu anúncio, mesmo que fosse por 1 ou 2 dias, quando você voltava com o seu anúncio, dificilmente você estava na primeira página, para você ver o tanto de posicionamento que você perdia. Então, pausar o anúncio, não existia essa possibilidade. E aí eu falei, como que eu vou crescer de uma forma organizada, sem ter um boom de vendas e sem pausar o anúncio? Com muita tentativa, com muitos ajustes, eu consegui encontrar um modelo de crescer bem organizado. E aí a gente foi crescendo. Então, basicamente, só na linha do tempo, digamos que já estamos no 3º ano da minha história. Os 2 primeiros anos foram de muita dificuldade, muitos erros. De fato, muitas vezes pensei em desistir, mas continuei persistindo, continuei focando todos os dias, trabalhando, tentando fazer as coisas acontecerem. Já no 3º ano, já era uma dor de cabeça boa, vamos dizer assim, porque ali eu tinha que encontrar maneiras de absorver aquelas vendas. E muitas pessoas que na época que a gente começou, criticou, falou que era loucura, falou como que você vai sair do CLT para trabalhar por conta própria, enfim. Mas essas mesmas pessoas, depois de 1 ano que de fato eu comecei a vender, que de fato eu entendi como as coisas funcionam, foi 1 ano para todo mundo ver a diferença da vida que eu tinha para a vida que eu passei a ter. E o Mercado Livre, as pessoas podem achar que não, mas foi o Mercado Livre que definitivamente mudou a minha vida financeira. Foi através do Mercado Livre que eu conquistei meu carro, foi através do Mercado Livre que eu conquistei a minha casa própria, foi o Mercado Livre que proporcionou muitas viagens, foi o Mercado Livre que proporcionou muitas coisas para mim, como também para minha esposa. Então foi o Mercado Livre que me deu tudo isso. Só que aí, o que aconteceu no Mercado Livre? Simplesmente, da noite pro dia, a minha conta foi suspensa. Literalmente foi suspensa no Mercado Livre. Entrei em contato com o Mercado Livre respondeu dizendo que não ia ativar a minha conta novamente e que se reservava o direito de não dizer os motivos. Aí eu fui no consumidor.gov, abri uma reclamação, o Mercado Livre não respondeu. Eu entrei em contato com o meu advogado entrou com uma ação extrajudicial dizendo que o Mercado Livre justificar os motivos pelo qual tinha suspendido a minha conta. Eles não responderam. Aí a gente entrou com uma ação judicial. Eu lembro como se fosse hoje. Foi uma segunda-feira, o juiz mandou acho que um ofício para o Mercado Livre, dizendo que o Mercado Livre tinha até sexta-feira para justificar ou desbloquear a minha conta. Chegou sexta-feira e o Mercado Livre não desbloqueou. Isso já estava com quase 30 dias de bloqueio. Eu já estava relativamente grande dentro da plataforma, eu já era Mercado Líder Platinum, eu tinha estrutura, eu tinha mais de 5 funcionários, eu tinha aluguel, eu tinha contas a pagar. Eu já estava quase há 30 dias sem vender. Na terça-feira da outra semana, então, ou seja, o juiz mandou o ofício na segunda, o Mercado Livre tinha que responder na sexta, somente na outra terça o Mercado Livre desbloqueou a minha conta. E aí eu tive que entrar com uma outra ação contra o Mercado Livre por danos morais, enfim, e depois de 2 anos eu acabei ganhando, mas eu não quero entrar nesse mérito. E aí eu passei a ter um outro problema. Por muito tempo eu não conseguia dormir direito, porque eu passei a ter, na minha opinião, essa foi a maior preocupação de todas, era eu perder tudo o que eu tinha e voltar à vida que eu tinha antes. Essa foi a minha maior preocupação durante toda a minha história. E eu comecei a pensar, eu preciso fazer alguma coisa, porque se eu perder essa conta, por algum motivo, e ter que começar tudo do zero, enfim, eu posso quebrar. E aí eu comecei a fazer o quê? A diversificar. Eu subi uma segunda conta no Mercado Livre com os mesmos produtos. Eu lembro que o Mercado Livre tinha um sistema muito forte de detectar IP duplicado. Aí eu tinha uma conta conectada na internet de casa, uma outra conta em um outro notebook que eu só conectava no 4G de um celular específico para não ter IP duplicado. O endereço era o endereço da minha mãe. Enfim, eu subi uma segunda conta no Mercado Livre. Comecei a ter essas 2 contas vendendo muito bem. A preocupação de perder tudo continuava.
Só que diminuiu, porque agora eu tinha 2 contas no Mercado Livre. Se uma caísse, a outra ia segurar as pontas até eu ter uma outra conta ou resolvesse o problema daquela conta. Só que mesmo assim eu continuei preocupado. E aí o que eu comecei a fazer? Diversificar para outros marketplaces. Eu entrei na B2W, eu entrei na Magalu, eu entrei na Facili, eu entrei em muitos marketplaces. E aí, quando eu consegui deixar tudo redondo, vendendo bem, vendendo muito bem nas 2 contas do Mercado Livre e tendo vendas de outros marketplaces, já fiquei tranquilo. E aí veio a Shopee. A Shopee ela veio em 2020. Lá, acho que foi em fevereiro ou março de 2020. E aí minha esposa me chamou, vamos vender na Shopee. Eu falei, um marketplace novo, vou nem perder meu tempo com Shopee. Vai começar agora, como tem outros marketplaces que começam a sair do zero, é difícil de se vender, quase ninguém compra lá. Não, deixa pra lá. Minha esposa persistiu durante 3 meses. A Shopee entrou em abril, maio, e eu fui fazer a minha primeira conta, que é a Kaline Modas, em junho, dentro da Shopee, ou seja, 3 meses depois que a Shopee entrou no Brasil. E logo no começo minha esposa já sabia que a Shopee entrou, porque na época que a Shopee entrou, o Correio tinha uma briga muito grande com o Mercado Livre, porque na época o Mercado Livre tirou todos os vendedores dos Correios. E aí os Correios começaram a perder muito dinheiro. Com a chegada da Shopee, eu lembro que todos os Correios franqueados, né, que tem um dono, começou a disparar para todos os vendedores a Shopee. E minha esposa foi uma delas que recebeu essa mensagem. E ela começou a falar, durante 3 meses tentando me convencer, enfim, entramos na Shopee. Quando a gente começou na Shopee, de fato, eu vi coisas diferentes. Por exemplo, a Shopee ela tem um meio de comunicação através do gerente de contas que fala exclusivamente com você. O Mercado Livre nunca me deu um contato de alguém que pudesse falar. Por mais que eu fosse Platinum, por mais que ainda eu sou Platinum dentro do Mercado Livre, eu não tenho um cartão de alguém da Shopee no Mercado Livre. Até hoje. O Mercado Livre nunca veio na minha empresa para conversar comigo. A Shopee já veio 3 vezes dentro da minha empresa. Então eu comecei a sentir essa diferença. E teve um crescimento de vendas absurdo dentro da Shopee, que eu cheguei no momento de pensar, ou eu mantenho a minha estrutura atual, com as 2 contas do Mercado Livre, Magalu, B2W, Facili, loja virtual, ou eu vou continuar com a Shopee e vou abrir mão de algumas contas que eu tenho aqui. E aí, com muita conversa com minha esposa, pensando, enfim, continuamos com Shopee e Mercado Livre. Desistimos literalmente de loja virtual, B2W, Facili, Magalu e focamos somente em Shopee e Mercado Livre. E aí comecei a focar muito em Shopee, comecei a focar tanto em Shopee que as minhas vendas do Mercado Livre começaram a cair. E aí eu pensei, estou deixando de diversificar. E aí eu voltei a focar com o Mercado Livre. E até hoje trabalho com o Mercado Livre e com Shopee. Basicamente, esta foi a minha história dentro desses 10 anos que eu tenho de, vamos dizer assim, de vendas de produtos físico online. E espero que através do meu vídeo ele possa fazer a diferença para você. Eu quero simplesmente deixar uma frase muito importante para você. Se você se atentar ao que eu vou dizer agora, já valeu tudo a pena. Velocidade não transforma. Uns vão chegar mais rápidos, outros vão chegar mais lentos e outros nem vão chegar, porque velocidade não transforma. O que transforma é persistência, conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais você persistir, quanto mais você focar, você vai conseguir. Indiferente do tempo, você vai ser em mês, você vai ser em uma semana, você vai ser em um ano. Você vai conseguir, desde que você nunca esqueça nenhum dia desses 3 fundamentos: conhecimento, persistência e foco. Combinado? Eu espero que esse vídeo faça total diferença para você. No fundo do meu coração mesmo, que eles sejam divisores de água para você. E não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Tanto um quanto o outro é de extrema importância para mim. Eu fico por aqui e até o vídeo de amanhã.